Matheus Sabino, do nono B, isso da Escola Joel. Olá, meu nome é João Pedro Nascimento, também do nono B, Escola Joel. Hoje a gente vai apresentar sobre o Diário Pessoal. Ele é um texto que você conta sobre o seu dia a dia, que no caso você vai falar sobre os sentimentos que você teve, sobre o que você passou, se aconteceu alguma coisa que você vai falar, uma coisa de bom, você vai falar de tudo e até você pode colocar em detalhes o que você passou naquele dia. E você vai contando sobre o seu dia a dia até criar um diário normal. E temos vários exemplos de diário, como o diário de bordo, que acontece quando navegadores contam sobre o que aconteceu no mar, para depois, quando eles chegarem no terra firme, na sua base, eles entregam um relatório para o seu chefe ou comandante, alguma coisa do tipo. O diário, ele é um gênero textual descritivo, autobiografia. Autobiografia porque você vai estar falando de si mesmo, em sua visão, escrevendo, e descritivo porque você vai estar escrevendo seu dia, o que aconteceu, escrevendo seus sentimentos, escrevendo o seu cotidiano. E a gente tem vários tipos de textos de autobiografia, como o diário de bordo, e também temos alguns como o diário de Anne Frank, que é muito conhecido na literatura. Sim. E resumidamente é isso. Você vai contar sobre o seu dia a dia, sentimentos, etc. Alguém tem uma pergunta? Quais gêneros o diário aborda? Como a gente já falado anteriormente, os gêneros que eles abordam são autobiografia e descritiva. Autobiografia porque você vai estar falando de si mesmo, de sua própria visão. E onde que a gente pode encontrar diário? O diário geralmente é encontrado no diário de bordo, diário pessoal, que é seu mesmo, ou e até mesmo alguns livros eles abordam alguns diários, que são diários publicados. Alguém mais? Isabela. Como que eu posso começar a escrever o diário? Você pode começar escrevendo. Você pode simplesmente pegar um caderno e escrever, sei lá. Não necessariamente precisa ser diariamente, mas você pode escrever alguns relatos da sua vida, sendo importantes ou não. Uma forma de expressão, podemos dizer, o diário seria tipo, hoje aconteceu algo muito especial, eu fiz uma aula sobre diário pessoal. Você pode iniciar com o meu querido diário, começar com uma data. E é sempre em primeira pessoa, porque você vai estar falando de você mesmo. Eu sou Maria Luísa do nono B, Escola Joel Antônio de Lima Genese. E eu sou a Júlia do nono B. E hoje a gente veio explicar sobre autobiografia. Autobiografia é um texto descritivo e ele, diferente da biografia, ele descreve na primeira pessoa sobre si mesmo. Bom, normalmente na biografia a gente sempre começa colocando os fatos mais importantes. E principalmente desde quando a gente nasceu até os dias atuais. Sim, a gente conta bastante fatos marcantes que aconteceram na nossa vida. A gente trouxe um exemplo aqui, que é sobre essa mulher aqui, que ela fala de pele negra, olhos escuros, 1,60 de altura, o estilo dela de se vestir, onde ela estuda, o que ela faz, e sobre a vida dela, o que ela gosta de fazer, sobre a personalidade dela, que ela gosta de fazer novas amizades. E num texto de autobiografia, diferente da biografia a gente descreve sobre a vida de outra pessoa, a gente se descreve. Então, a gente conta histórias sobre só nós mesmos. Deu pra entender? Por isso que é um tipo de texto que mostra coisas memoráveis que a gente lembra quando a gente era pequeno, que marcaram muito a nossa vida e a gente cresceu com isso. E normalmente tem vários tipos de biografia. Por exemplo, carta é um tipo de biografia, música é um tipo de autobiografia, diário é um tipo muito, muito importante que muitas pessoas usam para falar o que sentem, coisas assim. Exatamente. Alguma dúvida? Então a gente pode falar que a autobiografia é uma boa descrição de si mesmo? Exatamente. Onde poderíamos encontrar alguns textos de Eu não lembro de autobiografia.
normalmente em sites ou até em livros, às vezes, quando a gente vai ler um livro, tem lá no final a biografia do autor, coisa assim, e aí às vezes ele escreve alguma coisa lá também, falando sobre ele próprio. No diário. Anne Frank também. E é isso. Mais alguma dúvida? Eu sou Miguel Moreno, do nono B, da Escola Joel Antônio de Lima Genenses. Eu sou Estevão, do nono B também. E hoje nós vamos falar sobre gênero descritivo, ou descrição. O gênero de descrição é um texto muito bem detalhado. Você fala sobre algo muito bem detalhado. O objetivo e o subjetivo na descrição. O objetivo é a características físicas, como alto, musculoso, olhos castanhos, cabelo encaracolado e etc. E também tem o subjetivo, que é dentro da pessoa, características psicológicas, como introspectivo, audacioso, rebelde, extrovertido, desonesto e etc. E a estrutura é simples, a estrutura do gênero de descrição é simplesmente a apresentação do objeto ou pessoa a ser descrito, né? E vai depender a característica vai depender do gênero que ele vai estar associado, né? Se vai ser relatos, anúncios ou relatórios. E os marcadores linguísticos seriam a predominância de adjetivos, falar das qualidades e defeitos das pessoas, e vai detalhar a psicologia da pessoa, a fisionomia dela. O gênero desse é autobiografia. Que daí a pessoa fala de você mesmo, então ela tem que dar algo muito bem detalhado de você para os leitores conhecerem você. Na biografia, na biografia, ou um texto muito importante. Que daí tem que ser um texto bem detalhado, um texto bem construído e muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Pode ser usado, além da autobiografia, onde? Em qual tipo de texto, gênero? Pode ser em relatos, Acontecimentos. anúncios, tudo. Anúncios de produto, as coisas. Alguém tem mais alguma pergunta? É só em pessoas ou objetos também? Não, Objetos também. pode ser em objetos, lugares, aí a psicológica da pessoa, como que ela tá, essas coisas. Ou tipo em lugar, tipo, eu moro na Bahia, aqui tem uma cultura muito boa, é uma cidade muito boa, essas coisas. Ah, então é a descrição. É a descrição de algo. Tem mais alguma pergunta? Então, muito obrigado pela aula. Bom dia, eu sou o João Pedro Nascimento de Oliveira, do nono B, e vim apresentar sobre o gênero pessoal biografia. Tá. Primeira coisa que eu quero que as pessoas aprendam sobre biografia é diferenciar biografia por autobiografia. Se eu colocar biografia, vocês vão entender que é biografia, né? Eu gostaria que, para entender biografia, é que biografia é um texto narrativo. Isso quer dizer que biografia vai ter um autor e também vai ter um narrador. Tem uma grande diferença entre autor e narrador. Porque o autor vai ser a pessoa que vai criar a biografia ou a autobiografia. O narrador vai ser a pessoa que vai narrar, ou seja, o autor que vai narrar os próprios fatos da vida dele. Bio, que quer dizer vida. Então, na biografia, vai ter um autor que vai narrar a vida de outra pessoa. Eu vou dar um exemplo. Eu vou falar de um cara que eu gosto muito, que é Ayrton Senna. Ayrton Senna era um piloto de Fórmula 1 que foi conhecido mundialmente como representador da McLaren, criador de um instituto de caridade para crianças que teve um gibi. Nesse texto a gente vai ver, para criar um texto de biografia, eu vou usar como exemplo esse da Ayrton Senna. No texto de biografia geralmente tem um título, que é geralmente o nome da pessoa que vai ser escrita, e também ou alguma coisa que remeta a ele, tipo, Ayrton Senna poderia muito bem colocar um grande piloto de Fórmula 1 do Brasil
que ele foi muito conhecido no Brasil por aumentar bastante a popularidade de Fórmula 1 aqui. Agora eu gostaria de mostrar como é que se faz uma biografia, os principais como fazer e principalmente como diferenciar uma biografia. Primeira coisa, biografia vai ser uma narração. Vai ter o título, depois você vai apresentar. E depois vai ter a apresentação. Na apresentação, você primeiro vai dar alguns caracteres da pessoa. Sei lá, era uma pessoa que mais ou menos nasceu em tanto época, era um médico, era alguma pessoa importante. Essas são as principais características para você ter na apresentação. Dá mais ou menos uma ficha técnica de como é que é a pessoa. Depois disso, você vai ter a continuidade, em que você vai falar fatos importantes, coisas que aconteceu, acontecimentos da vida marcantes. Depois disso, vamos ter a conclusão. Na conclusão, a gente vai ver o legado ou como é que está atualmente a pessoa. Uma coisa que eu também gostaria de falar é que biografia, muitas vezes quando a pessoa lembra de biografia, ela lembra de uma pessoa que já está morta. Porque biografia é você falar de uma pessoa estando viva ou morta. Geralmente muitas pessoas pensam que biografia é só sobre uma pessoa morta. Não, biografia é você falar de vida de uma pessoa narrando os fatos dela. Aqui na conclusão você vai mostrar o legado e como é que ela está atualmente. Tá. Depois disso, agora vamos tentar fazer um resumo final. Alguma pergunta? Se a pessoa já estiver morta, tipo, eu falar, mas ela está vivendo nesse momento, se ela já estiver morta, como é que eu posso explicar? Então, a morte vai ser durante a apresentação. Tipo, ela era um médico muito famoso, criou várias coisas, ajudou muitas pessoas. Ele teve seus desenvolvimentos aqui e no final você fala que ele morreu em tal época. Porque na biografia você vai falar da pessoa, onde ela nasceu, como ela viveu, fatos, atos, acontecimentos, e como a morte é um acontecimento marcante, você vai também deixar na apresentação e na conclusão falando que na morte dele aconteceu várias coisas, ele deixou um legado muito importante para as pessoas. Então, quando você tiver morto, você deixa na apresentação e na conclusão. Tá. Gostaria de fazer um resumo final para poder deixar isso aí bem fresquinho na memória de vocês. Primeira coisa, no gênero pessoal, biografia é uma narrativa. Primeira coisa que eu vou te falar, gênero pessoal, narrativa. Segunda coisa, biografia tem diferença entre autor e narrador. Autor quem cria, narrador quem narra. Geralmente, o narrador vai estar falando de vida de outra pessoa, sempre em terceira pessoa. Nunca em primeira, nunca em segunda, sempre em terceira pessoa. E biografia sempre tem que estar em ordem cronológica, falando desde o começo da vida, meio e fim. Sempre utilizando pronomes pessoais e pronomes possessivos. Pronomes possessivos, no caso, seria seu, teu, nosso. No caso do gênero pessoal, que estaria em terceira pessoa, seria tipo... Miguel teve sua marca de tênis, mostrando que a marca seria dele, possessão dele. Uso marcantes de tempo. Sempre o tempo vai estar no pretérito, isso quer dizer passado. Porque você vai relatar acontecimentos da vida da pessoa. Então vai ter ele esteve, aconteceu. É isso que eu gostaria de falar disso. Isso é biografia.
Título, apresentação, conclusão. Biografia é um texto narrativo, em terceira pessoa, sempre tem que ter ordem cronológica, tem pronomes pessoais ou possessivos, e sempre usando marcadores de tempo e verbos no pretérito. Essa foi minha aula de biografia, tomara que vocês tenham aprendido, e eu gostaria de saber se tem alguma pergunta a mais, para ver se entenderam. Não? Obrigado. Palestine. Oi, eu sou a Maria Clara Garcia, nós somos alunos do nono ano B da Escola Joel. Hoje nós vamos falar sobre artigo de opinião, que é um gênero discursivo argumentativo de primeira ou terceira pessoa. O autor expõe seu posicionamento de um assunto do seu interesse ou interesse público. Ele mostra o ponto de vista e defende a tese com argumentos coerentes e estatísticas, com o objetivo de convencer o leitor de algo. A tese, no caso, seria o assunto a ser defendido. Bom, basicamente, a linguagem usada no artigo de opinião é a norma culta padrão da língua portuguesa, mas de uma maneira que todos entendam. Então, se alguém que mora em São Paulo ou alguém que tem estudo e faculdade que seja mais intelectual e que use uma linguagem mais formal, vão entender da mesma maneira. E para você construir um artigo de opinião, tem três fases, basicamente, de maneira geral. A introdução, que é a contextualização geral do tema, que você fala de uma maneira bem rápida sobre o que vai falar, de maneira resumida. O desenvolvimento, que é a argumentação e a contra-argumentação. Então, você não vai só falar o porquê daquilo, você vai falar o porquê de que a outra opinião está errada. Então, se você concorda, você vai falar o porquê que você concorda e o porquê que você não pode discordar. E a conclusão, que é o resumo das ideias. Então, você vai rever ali bem rápido o que você disse, o que você argumentou durante o seu artigo de opinião e vai dar um fechamento. E, de maneira geral, o artigo de opinião, você dá estatísticas, dados, datas, você pega uma fonte confiável e explica o porquê. Você vai defender a sua tese, que é o assunto, e vai falar o porquê daquilo, o porquê que você está certo, e vai convencer o leitor, no caso a pessoa que está lendo, né, do porquê que você acha aquilo. Alguma dúvida? Onde é que a gente pode encontrar o artigo de Em revistas, jornais, sites, TV, é muito usado em jornais, principalmente. Alguma dúvida? Quais os temas que são mais utilizados em artigo de opinião? São utilizados em artigo de opinião assuntos polêmicos, como aborto, maioridade penal, racismo, homofobia, esses assuntos da atualidade, que, como ele disse, são ou do seu próprio interesse, você tem um ponto de vista em relação a algo e você vai defender aquilo. No nome B da Escola Joel, e eu vim falar hoje sobre o gênero textual fake news. Fake news é uma palavra em inglês e seu significado é notícias falsas. A notícia falsa, ela é literalmente uma notícia que se passa por várias pessoas, só que ela não tem um ponto de verdade. Ela foi criada por uma pessoa que tinha a motivação de enganar, de criar um negócio que pode lucrar bastante com isso, e é praticamente por interesse próprio, totalmente interesse próprio. Principalmente pela internet, por meio de redes sociais, grupos de aplicativos de conversas, como por exemplo o WhatsApp, Instagram, Snapchat, vários tipos de aplicativos famosos. Tem muita fake news no meio. E também é bastante empregado pelos jornalistas que passam muita informação falsa para pessoas que não são informadas e acreditam em qualquer coisa que vem pela frente. Alguns tipos da fake news também é sátira ou paródia, que não tem a intenção de causar mal, mas tem o potencial de enganar. O conteúdo enganoso é uma informação que se usa contra alguém. Então pode causar mal, como por exemplo, você tem uma conversa estranha, vergonhosa com uma pessoa e ela vai falar que vai postar isso em algum lugar. Isso é ruim, né, pessoal?
Conteúdo impostor é quando a pessoa usa o nome de alguém para contar uma notícia que não é sua, você inventou ou só usou isso para você mesmo. E conteúdo fabricado é quando uma coisa não é verdadeira, foi 100% criado e é 100% falso. É uma pergunta, pessoal? Onde a gente pode encontrar as fake news? Bem, a gente pode encontrar em muitos lugares, até mesmo nos jornais, redes sociais. Oi, isso, pode As falar. fake news são só pela internet ou pode ser distribuída em cartaz ou na rua? Pode ser, a fofoca também é uma notícia falsa que muitas pessoas usam, né? Que pode ser escrito, falado. Quais as consequências para esse ato? A pessoa sofre muita humilhação, a pessoa fica com, digamos que os dados dela que não são verdade. Oi, meu nome é Isabela. Meu nome é Amanda e nós somos do nono B da Escola Joel. A gente vai apresentar o transitivo indireto, o direto e o indireto e direto. Eu vou começar pelo indireto. O transitivo indireto é quando o complemento se liga ao verbo. Tem necessidade da preposição, como o de, o da, o com, o pelo, pela e o para. Os exemplos aqui. Bruno gosta de café. Aí aqui é a preposição. O cachorro correu para a rua. A preposição. Então ele necessita da preposição. Aí a minha parte é o transitivo direto. O que é o transitivo direto? É quando ele não precisa de uma preposição para você ter sentido na oração, para você ter sentido na frase. É quando ele liga um objeto diretamente com o que ele quer passar para você. Exemplo, Bruno ama café. Não tem uma preposição. Ele não precisa dela. Aí agora tem o transitivo direto e indireto. O que ele é? Eles juntam os dois. Assim, é difícil de explicar, mas só que ele tem... Ai, meu Deus. Exemplo, o ocorrido. O ocorrido se encaixaria no direto, porque ele não tem preposição. Já essa parte, as autoridades, fica no direto, que tem preposição. E é isso. Alguma pergunta? Não? Meu nome é André Luiz, do nono B. Oi, meu nome é Gabriel Carvalho, do nono B. E hoje a gente vai falar sobre sujeito e predicado. O sujeito é a que a frase está se referindo. Por exemplo, os jovens atletas descansam após uma hora de pedalada. O sujeito seria os jovens atletas. E o predicado é a ação que o sujeito sofre. Por exemplo, descansam. Predicado seria descanso após uma hora de pedalada. Não, cada verbo é uma oração. Não são as mesmas coisas. Por exemplo, a oração do exemplo ali, os jovens atletas descansam após uma hora de pedalada. Os jovens atletas descansam após uma hora de pedalada. A oração seria o verbo, que seria descansam. Ou seja, uma oração. Agora eu vou dar dois exemplos de sujeito e predicado. João está com muito calor. Sujeito, João. Predicado, está com muito calor. Verbo, está. Quantas orações tem? Uma oração, porque tem um verbo. Maria gosta muito de viajar para a praia. Sujeito, Maria predicado. gosta muito de viajar para a praia. Quantas orações tem? Duas. Por quê? Verdade? Eu tenho dois verbos. Porque tem dois verbos. Seria gostar e viajar. Certo? Alguma pergunta? Então, a gente pode dizer que cada verbo é uma oração? Isso. É isso mesmo. Mais alguma pergunta? Não? É isso. Oi, meu nome é Gabriel, do nono B da Escola Joel. Meu nome é Giovana. E hoje eu vou falar sobre as fake news, que são notícias falsas e que pessoas basicamente são muito comuns na internet, né? As pessoas escrevem algo falso
para criar, tipo, vamos dizer, uma situação, né? E até muito hoje em dia as pessoas acreditam na internet, muitas notícias falsas foram espalhadas ultimamente. E cada vez mais estão sendo mais comuns na internet. E nós podemos encontrar elas em revista, jornal, sites, blogs. No dia a dia, muitas pessoas vê uma foto, já vai sair esperando para todo mundo, manda nos grupos do WhatsApp, todo mundo fica sabendo. E para nós prevenirmos isso, a gente tem que primeiro, quando a gente recebe algo, uma notícia, a gente tem que ler o título, ler a notícia, ver que fonte que foi enviada e ver se é segura e procurar em outros sites, outros meios de comunicação para ver se realmente ela é verdadeira. Olhar a data, fontes de apoio, ver se tem tipo, especialistas por uma notícia sobre a ciência. Provavelmente vai ter algum cientista falando ou no final vai estar anotado o nome dele. E as notícias falsas, praticamente elas meio que já causaram bastante prejuízo para a nossa sociedade. Por exemplo, muitas pessoas já, por algo ser noticiado contra elas, foram falsos, muitas pessoas até morreram já. Vários casos de pessoas que foram confundidas com outras pessoas, porque também notícias falsas distorceram todas as histórias, tudo. Esses dias contaram uma notícia que mataram a Rainha Elizabeth. Onde assim não? Por causa de um site de fofoca mínimo e saiu espalhando pra todo mundo ficou sabendo. E depois que foram confirmar que era mentira. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Não. A fake news pode ser em cartaz ou na rua, as pessoas distribuírem fake news em cartaz? Pode. Pode ser qualquer tipo de notícia falsa, tanto em cartaz, ou você vai falar com uma pessoa, tipo, eu falo com a Gabi alguma coisa que, tipo, não existe ou não tem nada a ver. É fake news. Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Ramos, do nono B. Olá, eu sou João Pedro Nascimento, do nono B. E hoje aqui nós estamos para falar sobre sujeito e predicado. O sujeito é quem faz a ação e o predicado seria o resto na oração. Tipo, um exemplo daria: os jovens atletas descansam após uma hora de pelada. Aqui no caso, o verbo seria descansar, que está fazendo a ação entre os jovens. Então, os jovens descansam. Bom, também vai demonstrar que no sujeito existem 4 tipos. O simples, quando no caso só tem um nome, por exemplo, Pedro é um bom aluno. Quem é o sujeito? Pedro. O composto, quando são 2 ou mais nomes. No caso, André e Marcos são bons alunos. Quem é o sujeito? André e Marcos. O culto, quando não tem nome, né? Nós nos referimos como um pronome, no caso, ele e ela. Ele é um bom aluno. Quem é o sujeito? Ele. E também nós temos o indeterminado, que no caso não tem nome nem pronome, é alguém. Então, alguém saiu da sala. Quem é o sujeito? É alguém. Também é sempre bom falar que sempre na frase vai ter as orações. E a oração ela é feita a partir do verbo. Então, se tiver um verbo é uma oração, se tiver 2 verbos, vai ser 2 orações. É sempre bom enfatizar isso. E também tem o predicado, né? E no caso é aquilo que se diz o sujeito. É o elemento no caso que a gente se refere ao sujeito. Se a gente tirar o sujeito, tudo que sobrar é o predicado. Alguém tem alguma pergunta? Tá, obrigado. Tchau. Vai. Meu nome é Salomão, meu nome é Pedro da Escola Joel. Meu nome é Rafael. Meu nome é Pedro. Meu nome é Enzo. Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual autorretrato. Vocês sabem o que é autorretrato? Não. Autorretrato é uma pintura ou uma imagem de você mesmo. Se encaixa quando você faz uma pintura do que você está sentindo no momento, sua expressão sentimental. Tudo isso se encaixa. Você acha que isso aqui é um autorretrato? Sim. Sim. Não. Sim ou não? Sim. Isso aqui não é, porque um autorretrato, você basicamente se faz numa folha, ou num desenho, ou num quadro. Então, ele tá vendo que ele tá sério, não tá? Então ele fez ele no momento que ele estava sério ou bravo, não sei. Algum negócio assim. Daí
Então, aí você vai fazer uma pintura, um desenho, você vai passar, você pode estar um momento triste, um momento que você está feliz, um momento que está passando por dificuldade. Aí no autorretrato você vai expressar seus sentimentos. Também o autorretrato você pode encaixar ele muito bem no gênero pessoal, na autobiografia, na biografia, um texto descritivo, que também cai muito bem no autorretrato. Alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Uma selfie, então, não é um autorretrato? Não. Mas se eu quiser desenhar uma selfie dela, tipo, ela se tirando uma selfie, também não é autorretrato? Não. E se ela desenhar uma foto que ela já tirou? Aí sim. Ninguém mais tem nenhuma dúvida? Não. Muito obrigado. Então, esse foi o